Quando o assunto é comunidade surda, deficiência auditiva, libras e demais assuntos relacionados, pouco se sabe no dia a dia, mesmo tendo uma média de 10 milhões de surdos no país, de acordo com o IBGE. A gravidade em conhecer sobre o assunto é acentuada quando trata-se das políticas educacionais, especificidades sobre projetos de integração em espaços educacionais, formação inicial e continuada. O objetivo do trabalho é conhecer sobre pesquisas publicadas na Amped nos 3 últimos anos. Realizamos a pesquisa bibliométrica para conhecer os principais autores e documentos oficiais realizados por essas pesquisas, a fim de compreender as tendências da temática que complementam a nossa justificativa e fundamentação teórica. Conclui-se que a inclusão efetiva de surdos em espaços educacionais está atrelada à história e à implementação das políticas educacionais. Porém, o desafio continua, pois ainda é possível identificar a falta de recursos estruturais e tecnológicos, investimentos e planejamento com professores visando a sua qualificação e possibilidades de criações de projetos significativos para a vida dos estudantes, e ainda mais assegurar a permanência e convivência dos estudantes no ambiente escolar. O nosso trabalho traz a nossa reflexão diante da temática e permite anteciparmos ações próprias diante das principais tendências para a nossa formação antes de assumirmos a função de futuros professores. Análise dos efeitos das políticas públicas perante os obstáculos no ambiente educacional, destacando as possibilidades de acordo com os artigos publicados na Amped nos anos de 2015, 2017 e 2019. Este é o tema do nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso trabalho tem como objetivo o direcionamento de pedagogos em formação, no que tange à educação especial. A nossa ênfase é em Libras. Deste modo, utilizamos as pesquisas de artigos sobre o assunto publicado nos 3 últimos anais da Amped. A Amped é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Nos anos de 2015, 2017 e 2019. Nesses anos foram o foco da nossa pesquisa. A atual política do MEC traz as seguintes diretrizes: inclusão de alunos surdos nas escolas comuns, educação bilíngue, ou seja, língua portuguesa e Libras, desenvolver o ensino escolar na língua portuguesa e na língua brasileira de sinais, o serviço de tradutor ou intérprete de Libras e língua portuguesa, entre outras diretrizes. Portanto, indaga-se quais as possíveis perspectivas que devem antecipar enquanto pedagogos em construção ou em formação? Metodologia. A nossa metodologia é fundamentada principalmente em dois autores, Gunther e Gil. E ambos os autores, o ser humano é complexo por natureza. Existe uma diversidade de estados mentais que são gerados a partir de situações, ações ou tomadas de decisões, né? Compreender o ser humano é muito difícil. Então é necessário haver uma abordagem formal. Então, para fazer uma estrutura de um texto que tenha sentido e possa ser registrada e compreendida por outros, é necessário essas formalidades acadêmicas. Dentre elas, nós entendemos que a pesquisa qualitativa é a que melhor se enquadra para o TCC, pois ela permite que a gente destaque atos subjetivos de construções. Junto com o autor Gunther, nós percebemos que a pesquisa qualitativa atende às seguintes características. Gil destaca a necessidade de um delineamento da pesquisa, que são vários. No nosso TCC, escolhemos a pesquisa bibliográfica, porque ao refletirmos sobre deficiência auditiva e surdez no campo da educação, nós não sabíamos para qual caminho seguir. Então, nada melhor do que procurar autores que já estejam refletindo sobre a temática. Então, nossa escolha foi acessar os anais da Amped, né, especificamente o grupo de trabalho GT15 da educação.
Lá realizamos uma pesquisa simples, utilizando o Ctrl F e algumas palavras-chave como Libra, surdo e auditivo. Então, a coleta ocorreu nos 3 últimos anos da Amped. Como a gente pode ver no slide, 2015 e 2017, encontramos 3 artigos por ano. Em 2019, 5 artigos, totalizando, então, 11 artigos. Ao ler os artigos, identificamos os principais temas: políticas educacionais, projetos de vida, subjetivação e currículo. Bom, isso não era suficiente. Nós não entendíamos quais eram os principais autores abordados, né? Os principais referenciais teóricos da área. Então, realizamos uma pesquisa bibliométrica, onde reunimos os referenciais teóricos dos 11 artigos num documento Google, e isso gerou em torno de 20 páginas. Colocamos em ordem alfabética e percebemos quais eram os referenciais de maior ocorrência. Assim, pudemos fazer algumas escolhas. Por exemplo, percebemos a existência de documentos oficiais e referenciais teóricos vinculados a autores. Destes, nós escolhemos para o nosso TCC alguns trabalhos, como a Lei 10.436, e autores como Lacerda, Quadros e Lopes. A nossa fundamentação teórica é basicamente fundamentada na pesquisa bibliométrica. Nós iniciamos sobre o que Lopes diz sobre a surdez, né? Que é uma invenção. Se pensarmos na ciência, no seu papel em querer compreender o desconhecido, acabou rotulando e categorizando os surdos. As religiões, querendo agir a partir de depoimentos e conselhos, acabou reforçando ou minimizando o sentimento de culpa, pecado, tolerância e solidariedade. A justiça, ao invés de algumas vezes tomar decisões, acabou ficando em cima do muro. Porque, a depender da situação, a pessoa se apresentava ou era entendida como normal, ou apresentava-se ou era entendida como deficiente. Então, isso gera muitos obstáculos. Então, fomos buscar 2 autoras que estavam fora da pesquisa bibliométrica para entender um pouco mais sobre o contexto da surdez. Claro que existe uma evolução dos documentos oficiais na história do Brasil e no mundo, né, a respeito da surdez, que influenciam na concepção, né, do surdo, ou seja, existe uma influência direta nas políticas educacionais. Essencialmente, hoje, entende-se no Brasil que deficiência auditiva está relacionada ao diagnóstico médico, ou seja, é algo clínico patológico, enquanto surdez está vinculado à cultura, ou seja, associado ao socioantropológico. No socioantropológico, vale destacar o seguinte: a comunicação através das libras permite que as pessoas vivenciem diversos ambientes e situações, né? Então, isso faz com que ela tenha compreensão, interpretação, tomadas de decisão, reflexão a partir dessas experiências que estejam vivendo, tanto em área de lazer, de trabalho, de estudos, de família, amigos, etc. Né? Então, isso gera a cultura. Bom, no campo da educação, é acompanhada pelo autor Quadros, que destaca que os obstáculos das implementações das políticas públicas educacionais é acentuada e generalizada pelo Brasil, né? Então, demandas não atendidas, formação continuada dos professores, dos funcionários, das equipes gestoras, uma articulação inadequada com as intérpretes, porque geralmente quando a intérprete não existe, já é um grande obstáculo. Quando ela existe, ela acaba sendo o único meio de comunicação com o estudante surdo. Por quê? Da forma como está, mesmo havendo a intérprete, acaba ocorrendo que as aulas são destinadas aos ouvintes. Isso reforça a exclusão, a submissão, opressão. Lacerda sugere que na educação a gente tenha o seguinte entendimento: a comunicação em Libras é uma comunicação visual. Portanto, as aulas têm que ser direcionadas, sempre que puder, claro, ao visual. E trazem possibilidades de reflexões, né, diretas sobre o objeto, que é algo de diferente em trazer reflexões sobre a sua representatividade, como ocorre hoje já no cotidiano escolar, né? Então, uma das sugestões de Lacerda é trabalhar mapas conceituais.
Olá, meu nome é Kate e neste vídeo irei falar sobre o resultado das discussões do nosso grupo acerca da educação especial e o uso da língua brasileira de sinais em sala de aula. Bom, em nossas discussões concluímos que a discussão sobre esse assunto e a legislação vigente é recente e ainda há preconceito, pois há casos da família de uma criança surda optar pela tentativa do desenvolvimento da oralidade em detrimento do uso da língua brasileira de sinais em sala de aula. É necessário a formação continuada dos professores em educação especial e Libras e também uma política pública interessada no interesse da comunidade surda e na expansão do uso da língua brasileira de sinais em sala de aula. Para fazer a discussão do trabalho, então, o grupo se baseou logicamente na metodologia e na fundamentação teórica, né, para poder fazer a leitura desses artigos separados da ANPED dos anos 2015, 2017 e 2019, e foi lendo esses artigos e discutindo o que eles tinham de convergência e o que eles tinham de divergência, né? Separando as convergências ali, vendo o que interligava nas ideias, né? Se ia para um mesmo caminho, os autores que eles utilizavam, né, nas suas referências, se também eram similares, se vinha de alguma linha teórica, e os autores e a parte da divergência, né? Os autores também às vezes podia ter uma similaridade ou não. Então foi a partir disso aí que a gente foi fazendo essa discussão, né, para poder tentar sintetizar todo o trabalho da ANPED ali nesses anos, a partir de cada artigo, e para tentar chegar à conclusão do qual nós chegamos. Observamos que temos várias conquistas públicas no âmbito nacional, municipal e estadual em relação à comunidade surda. Podemos citar a Lei 10.436 do ano de 2002, que reconheceu a língua de sinais como um meio de comunicação e expressão para os surdos. Também podemos citar o Decreto 5.626 do ano de 2005, que deu direito à educação à comunidade surda. E também podemos citar o artigo 59 da LDB de 96, que assegurou também que os alunos tivessem currículos adaptados a ele. Então, métodos, recursos, organização específico para atender a comunidade. E essas leis, elas também sugerem que tenham intérpretes em sala de aula para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da criança surda no ambiente escolar. Porém, eles não prevêem explicitamente a sua presença. Então, no Brasil, o número de intérpretes em sala de aula é extremamente baixo. A formação de intérpretes de língua de sinal no Brasil ainda é muito baixo, mas espera-se que esse número aumente, para que assim a gente possa atender melhor a comunidade surda e os alunos durante o dia a dia na escola, para que auxilie o processo de aprendizagem dele, além da parte de sociabilização entre os colegas. Em nossa pesquisa feita pelos Anais da ANPED de 2015, 17 e 19, algumas regiões tiveram resultados satisfatórios, mas a pesquisa ainda precisa ser ampliada, para assim buscarmos soluções adequadas para ampliarmos a visão e garantir o direito dos estudantes. Sabemos que a função da escola vai muito além do ensino e aprendizagem. Educar também é socializar e preparar o indivíduo para a sociedade. Para que isso funcione, nossa educação tem que ser socialmente justa com todos, independente de sua condição física ou social. Temos que trabalhar em prol da igualdade social e humanitária. E aqui eu finalizo. Em nome do grupo, nosso muito obrigada.